Olá, professores, professoras, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Paula, sou uma mulher de pele branca, tenho meus cabelos para baixo dos ombros, castanhos escuros, e meu fundo de tela é um fundo de tela da cor púrpura, com o selo da Anima, e está escrito NAP, Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão. E é muita alegria poder estar aqui com vocês neste módulo, dedicado ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, o NAP. Mas antes da gente falar sobre o papel do núcleo, eu gostaria de convidá-los e convidá-las para uma breve reflexão. Nós, professores, costumamos dizer que cada turma é diferente uma da outra, né? E isso é verdade. Mas talvez possamos ir um pouco além dessa afirmação. Cada estudante também é diferente. Cada estudante chega à universidade trazendo muito mais do que uma matrícula, um histórico escolar ou um conjunto de conhecimentos prévios. Chega trazendo uma história de vida, uma forma particular de aprender, experiências de sucesso, experiências de insucesso escolar, chega carregando sonhos, expectativas, responsabilidades familiares, desafios financeiros, questões de saúde, seguranças, talentos e potencialidades. Quando olhamos para uma sala de aula, vemos pessoas que compartilham o mesmo espaço físico, mas que percorrem caminhos totalmente diferentes. E talvez seja justamente essa diversidade que torne a docência uma profissão tão desafiadora e, ao mesmo tempo, tão profundamente humana. Gostaria de propor um pequeno exercício. Pense por alguns instantes em um estudante que marcou a sua trajetória docente. Talvez aquele que sempre fazia perguntas e demonstrava enorme curiosidade, ou aquele que permanecia em silêncio durante quase todo o período da aula. Talvez um estudante que parecia desinteressado, mas que em determinado momento revelou, né, estar enfrentando dificuldades pessoais. Quem sabe aquele que, apesar de muito dedicado, precisava de mais tempo para realizar determinadas atividades, ou um estudante que começou muito bem o semestre, mas que aos poucos passou a faltar às aulas, entregar menos atividades e demonstrar um comportamento diferente daquele que você já conhecia. Tenho certeza de que enquanto eu fui citando esses exemplos aqui, alguns rostos vieram à memória de vocês. Isso acontece porque ensinar nunca foi apenas transmitir conteúdo. Ensinar é acompanhar pessoas, é observar processos, é perceber mudanças, é reconhecer potencialidades e muitas vezes é ser uma das primeiras pessoas a perceber que um estudante está precisando de apoio. Durante muito tempo, a universidade foi organizada para atender a um determinado perfil de estudante. Entretanto, a educação superior passou por profundas transformações nas últimas décadas. A ampliação do acesso, as políticas de inclusão, a democratização do ensino superior e a valorização da diversidade permitiram que um número cada vez maior de pessoas pudesse ocupar esse espaço. Hoje, nossas salas de aula refletem o próprio contexto da sociedade. Recebemos estudantes de diferentes idades,
pessoas que trabalham durante o dia e estudam à noite, pais e mães que conciliam maternidade, paternidade, com trabalho e com a graduação, estudantes que são os primeiros de suas famílias a ingressarem na universidade, pessoas com deficiência, estudantes com transtornos do neurodesenvolvimento, pessoas com altas habilidades ou superdotação, estudantes vindo de diferentes culturas, de regiões e de diferentes contextos sociais. Cada uma dessas trajetórias amplia a riqueza da experiência universitária, mas essa diversidade também nos desafia a repensar em algumas de nossas práticas, porque ensinar um grupo diverso exige reconhecer que nem todos aprendem da mesma forma. Nem todos chegam com as mesmas oportunidades e nem todos enfrentam as mesmas barreiras. E isso não significa diminuir expectativas ou reduzir a qualidade da formação. Ao contrário, significa compreender que qualidade e inclusão caminham bem juntas. Uma universidade de excelência é aquela que reconhece as diferenças e cria condições para que todos possam aprender, participar e desenvolver seu potencial. É nesse momento que a inclusão deixa de ser um conceito abstrato e passa a fazer parte da prática diária docente. A inclusão não começa quando surge uma demanda específica. Ela começa na forma como organizamos nossas lutas, nossas aulas, na clareza das orientações que oferecemos, na maneira como acolhemos nossos estudantes, na disposição para escutar, na sensibilidade para perceber quando alguém está encontrando barreiras que dificultam suas aprendizagens. Talvez você esteja pensando: "Ah, Ana, mas eu não sou, né, um psicólogo, eu sou um professor". E essa reflexão é realmente muito importante, né. Não cabe ao professor realizar um diagnóstico, oferecer atendimento clínico ou assumir funções que pertencem a outros profissionais. Mas existe algo que faz parte da essência da docência e que ninguém pode realizar em seu lugar. O professor, ele pode observar, o professor acompanha, o professor cria oportunidades de aprendizagem. O professor percebe mudanças de comportamento, de dificuldades persistentes, avanços, conquistas e necessidades que surgem ao longo do percurso acadêmico. É justamente por estar tão próximo dos estudantes que o professor ocupa uma posição tão estratégica na construção dessa universidade inclusiva. E isso não significa carregar essa responsabilidade sozinho, muito pelo contrário. Uma educação inclusiva só é possível quando compreendemos que o cuidado com a aprendizagem é uma responsabilidade compartilhada, né? Existe uma rede de apoio preparada para caminhar ao lado do professor, uma rede que acolhe estudantes, orienta docentes, articula estratégias e fortalece práticas pedagógicas inclusivas. É sobre essa rede que conversaremos ao longo desse módulo. Mas antes de conhecermos o NAP, precisamos compreender um aspecto fundamental. A inclusão não começa no atendimento especializado, ela começa na sala de aula, começa no encontro entre professor e estudante, começa na maneira como olhamos para cada pessoa que chega até nós, porque antes de enxergarmos um diagnóstico, uma dificuldade ou uma necessidade específica, encontramos alguém que deseja aprender. E toda aprendizagem começa quando o estudante se sente pertencente ao espaço em que está. É essa perspectiva que nos acompanhará durante todo esse módulo. Convido vocês a continuar aqui comigo nessa reflexão, porque falar sobre inclusão é, antes de tudo, falar sobre pessoas.
Agora que refletimos sobre quem são os estudantes que chegam às nossas salas de aula, gostaria de conversar sobre 4 palavras que aparecem com frequência quando falamos de educação superior: inclusão, equidade, acessibilidade e permanência. Esses termos estão presentes em documentos institucionais, legislações, projetos pedagógicos e discussões sobre educação. Mas, para além das definições técnicas, eles precisam fazer sentido na nossa prática docente cotidiana. E talvez a primeira ideia que eu gostaria de compartilhar seja essa: a inclusão não começa quando recebemos um estudante com deficiência. Ela começa muito antes. Ela começa quando reconhecemos que toda sala de aula é composta por pessoas diferentes, pessoas que aprendem em ritmos diferentes, que possuem histórias diferentes, que enfrentam desafios diferentes e que, justamente por isso, nem sempre responderão da mesma maneira às estratégias que utilizamos para ensinar. E durante muito tempo nós acreditamos que ser justo significava tratar exatamente todos da mesma forma. Hoje sabemos que essa ideia, embora bem intencionada, nem sempre produz justiça. Imagine, por exemplo, que todos os estudantes recebem exatamente o mesmo material, realizam a mesma atividade no mesmo tempo, utilizando a mesma estratégia de aprendizagem. À primeira vista, parece uma situação totalmente igualitária, né? Mas será que todos realmente tiveram as mesmas oportunidades para aprender? Provavelmente não, né? Alguns compreenderão rapidamente, outros precisarão de mais exemplos, mais tempo, alguns aprenderão melhor lendo, outros compreenderão com recursos visuais, alguns precisarão organizar as informações em esquemas, em mapas mentais, né, de formas diferentes. E, como eu já disse, outros necessitarão de um tempo maior para realizar algumas determinadas atividades. E é aqui que surge um conceito importante, que é o da equidade. Enquanto a igualdade oferece a todos exatamente o mesmo recurso, a equidade procura oferecer a cada estudante aquilo que ele necessita, né? Aquilo que é individual dele para alcançar os objetivos de aprendizagem. Isso não significa privilegiar alguém, privilegiar um ou outro. Significa reconhecer que as pessoas não partem do mesmo ponto e que oferecer condições diferentes quando necessário é uma forma de promover uma justiça educacional. Essa reflexão nos leva, então, ao conceito de inclusão. Frequentemente associamos inclusão apenas a pessoas com deficiência, mas a inclusão é muito mais ampla. Ela representa o compromisso de construir ambientes onde todas as pessoas possam participar, aprender e desenvolver seu potencial, respeitando suas singularidades. Incluir não significa reduzir expectativas, não significa facilitar excessivamente as atividades, não significa diminuir a qualidade da formação. Ao contrário, uma educação inclusiva continua sendo uma educação de excelência. A diferença é que ela busca eliminar barreiras desnecessárias que impedem determinados estudantes de demonstrar aquilo que sabem. E aqui a gente chega em uma outra palavra, em um outro conceito fundamental, quando a gente fala de inclusão, que são barreiras. Quando pensamos em acessibilidade, muitas vezes imaginamos apenas rampas, elevadores ou até mesmo vagas de estacionamento. Esses recursos realmente são muito importantes, mas representam apenas uma parte, uma pequena parte da acessibilidade.
Na universidade, as barreiras podem assumir muitas formas. Existem barreiras físicas, quando o espaço impede a circulação ou a participação de alguém. Existem barreiras comunicacionais, quando utilizamos uma linguagem pouco clara ou recursos que não podem ser acessados por todos, né? Existem barreiras digitais, quando plataformas, documentos ou materiais não são acessíveis. Existem barreiras pedagógicas, quando planejamos nossas aulas considerando apenas uma única forma de aprender. E talvez existam barreiras mais difíceis de perceber, que são as barreiras atitudinais. São aquelas construídas pelas nossas crenças, expectativas e interpretações sobre os estudantes. Elas aparecem quando concluímos rapidamente que alguém não se esforça, não se interessa ou não possui capacidade, sem antes compreender o contexto daquela pessoa. Nem sempre a gente percebe essas barreiras, mas elas existem e muitas vezes produzem impactos maiores do que as próprias limitações apresentadas pelos estudantes. Por isso, quando falamos em acessibilidade, estamos falando muito mais do que de adaptações físicas. Estamos falando da construção de ambientes em que todas as pessoas consigam participar das experiências de aprendizagem com autonomia, segurança, dignidade. Isso nos leva ao último conceito deste bloco, a permanência. Quando um estudante ingressa na universidade, celebramos essa conquista, mas ingressar não é suficiente. É preciso permanecer, e permanecer não significa apenas continuar matriculado. Permanecer significa conseguir aprender, conseguir participar das atividades, construir vínculos, reconhecer-se pertencente à comunidade acadêmica, projetar um futuro profissional. A permanência é resultado de muitos fatores. Ela depende das condições de vida de um estudante, depende das políticas institucionais, depende da existência de serviços de apoio, depende do compromisso da universidade com a inclusão, mas depende também daquilo que acontece todos os dias dentro das nossas salas de aula. Depende da maneira como acolhemos os nossos estudantes, da clareza com que organizamos nossas UCs e da nossa disponibilidade para ouvir, da flexibilidade para rever as nossas estratégias quando percebemos que algo não está funcionando. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas pequenas decisões pedagógicas podem produzir grandes impactos. Uma orientação escrita de forma clara, um cronograma organizado desde o início do semestre, objetivos de aprendizagem bem exemplificados, critérios de avaliação bem planejados, momentos para esclarecer dúvida, momentos de feedback, materiais disponibilizados com antecedência, diferentes formas de participação durante a aula. Nenhuma dessas ações exige muitas mudanças, mudanças muito radicais. Mas quando somadas, elas transformam significativamente a experiência acadêmica dos nossos estudantes. E o mais interessante é que essas práticas não beneficiam apenas aqueles que possuem uma deficiência ou uma determinada necessidade educacional. Elas beneficiam toda a turma. Quando tornamos uma unidade curricular mais organizada, mais previsível e mais acessível, todos aprendem melhor. Essa talvez seja uma das maiores lições da educação inclusiva. As práticas que favorecem alguns acabam qualificando a aprendizagem de todos. Gostaria de concluir, né, esse momento aqui, retornando uma ideia muito importante.
Incluir não significa fazer mais ou ter mais trabalho, significa fazer diferente quando necessário. Significa olhar para a diversidade como uma característica natural da educação. Significa compreender que ensinar é criar possibilidades para que diferentes pessoas aprendam. E quando compreendemos isso, percebemos que inclusão, equidade, permanência, acessibilidade deixam de ser apenas conceitos teóricos. Eles passam a orientar nossas escolhas pedagógicas todos os dias. É justamente nesse cenário que o trabalho do professor ganha muito mais relevância, porque é na relação cotidiana que os estudantes que esses princípios deixam de ser palavras, né, e se tornam em experiências concretas de aprendizagem. E é sobre esse papel tão importante da docência e sobre como o NAP pode caminhar ao lado do professor que a gente vai continuar conversando aqui no próximo momento. Bom, ao longo aqui da nossa conversa, refletimos sobre a diversidade presente nas salas de aula e compreendemos que a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência não são conceitos abstratos. Eles se concretizam nas experiências que os estudantes vivem diariamente nas nossas salas de aula. Mas diante disso tudo, talvez surja uma pergunta muito importante. Ana, afinal, qual que é o papel do professor nesse processo? E essa é uma dúvida que a gente ouve muito eh, nas nossas reuniões com os professores, nas nossas formações, né? Muitos docentes nos perguntam como posso ajudar um estudante e assegurar que a aprendizagem do conteúdo da unidade curricular aconteça. Como identificar quando uma dificuldade faz parte do processo de aprendizagem e quando ela merece um olhar mais atento? E se eu perceber que um estudante precisa de ajuda, o que que eu devo fazer? Essas perguntas fazem todo sentido. Elas demonstram compromisso com a aprendizagem e o cuidado com os estudantes. E talvez a primeira resposta seja também a mais importante. O professor não precisa de ter todas as respostas. Aliás, ninguém espera isso, né? O professor pode contar com profissionais, né, com outros profissionais que possuem formações específicas e desempenham funções fundamentais dentro da rede de apoio institucional. Mas existe também algo que só o professor pode fazer, porque ele é quem compartilha o cotidiano da aprendizagem do estudante. É ele quem observa a participação dos estudantes, é quem acompanha seus avanços, suas dificuldades, suas conquistas e seus desafios ao longo do semestre. É justamente essa proximidade que torna o professor uma peça essencial na construção dessa universidade inclusiva que a gente tanto busca, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Quero que vocês pensem aí um pouquinho. Quando o estudante não participa das aulas, fica ali ausente, o que que a gente costuma pensar, né? Talvez a primeira interpretação que a gente tenha é que ele não está interessado, que ele não está comprometido, ou que ele não, né, essa pessoa não estudou o suficiente. Essas hipóteses, em alguns casos, realmente até são verdadeiras, né? Mas elas nunca devem ser a nossa única explicação, porque por trás de um comportamento sempre existe uma história. O estudante que aparece desinteressado pode estar enfrentando dificuldades emocionais. Aquele que entrega atividades incompletas
talvez esteja lidando com uma condição de saúde que afeta sua concentração. Quem evita se apresentar ali, apresentar um trabalho em grupo, fazer apresentações orais, pode estar convivendo com uma ansiedade muito intensa. O estudante que constantemente perde prazos pode estar enfrentando dificuldades importantes de organização ou até mesmo possa ter um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que identificado ou até mesmo que ainda não foi identificado. Perceba que nenhum desses exemplos cabe ao professor fazer diagnóstico. Essa não é nossa função. O que cabe ao professor é algo muito mais importante, né? Destaco aqui que é observar, escutar e principalmente acolher. É criar oportunidades para que o estudante possa falar sobre suas dificuldades, né? Se assim esse estudante desejar. E a escuta nesse contexto não significa, né, que a gente vai investigar ou que a gente está ali sendo invasivo. Pelo contrário, escutar é demonstrar disponibilidade, é criar um ambiente em que o estudante perceba que pode pedir ajuda sem medo, né, sem de julgamentos. Muitas vezes uma pergunta simples faz toda a diferença, né? A gente pode se referir àquele estudante que a gente está percebendo que está com alguma dificuldade e falar simplesmente: olha, eu percebi que você tem participado menos das aulas, está tudo bem? Existe alguma dificuldade relacionada às atividades acadêmicas com a qual eu possa te ajudar, né? Observe que essa pergunta não invade a privacidade do estudante. Ela demonstra cuidado, respeito e abre um grande espaço para o diálogo. Nem sempre o estudante falará naquele momento, né? E tudo bem, o importante é que ele saiba que existe alguém disposto a ouvi-lo. E outro aspecto muito importante do papel docente é observar sinais que merecem atenção. Mudanças bruscas de comportamento, queda significativa do rendimento acadêmico, ausências frequentes, dificuldade persistente para acompanhar atividades, isolamento, desorganizações constante. Esses sinais isoladamente não significam que exista uma necessidade educacional específica, mas pode indicar que aquele estudante está encontrando barreiras que dificultam sua aprendizagem. Quando percebemos esses sinais, não devemos agir sozinhos. É exatamente nesse momento que entra o trabalho do NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, né? Ele existe para apoiar estudantes, orientar professores e fortalecer práticas pedagógicas inclusivas. Perceba que eu utilizei a palavra apoiar. O NAP não substitui o professor, também não assume sua função pedagógica, da mesma forma que o professor não substitui o NAP. São responsabilidades diferentes, mas muito complementares. Podemos imaginar essa relação como uma parceria. O professor observa a aprendizagem no cotidiano, o NAP contribui com orientações especializadas, acolhe estudante quando necessário e auxilia a instituição na construção de estratégias que favoreçam a inclusão e a permanência dos nossos estudantes. Essa atuação em rede fortalece toda a comunidade acadêmica. Vamos pensar em um exemplo bastante comum. Imagine que uma estudante, após a aula, se aproxima de você, professor, e diz: professora, eu gostaria de conversar. Tenho sentido muita dificuldade para acompanhar as leituras, preciso reler os textos várias vezes, e mesmo assim, sinto que não consigo compreender tudo. Isso tem me deixado muito angustiada. Qual seria a melhor resposta para essa estudante? Talvez nossa primeira vontade, né, é oferecer soluções imediatas, mas antes de qualquer orientação é importante fazer a escuta, permitir que esse estudante fale, perguntar como essas dificuldades têm interferido em sua rotina acadêmica e explicar que ela não está sozinha. E a partir dessa conversa, a gente pode orientar, né, falar sobre a existência do NAP.
que poderá realizar um acolhimento mais específico e indicar os encaminhamentos necessários. Perceba que o professor não resolveu sozinho a situação, mas também não ignorou o pedido de ajuda. Ele fez exatamente aquilo que lhe cabia, né? Então, sim, vamos pensar em mais uma situação. Imagine um estudante que apresenta uma deficiência, já conhecida pela instituição e possui recomendações de acessibilidade. Nesse caso, o papel do professor não é decidir sozinho quais adaptações serão realizadas. O caminho mais seguro é conhecer as orientações institucionais que vão chegar ali para os professores, provavelmente através do PIPA, que é o Plano Individual do Processo de Aprendizagem, né? Dialogar com o NAP e construir de forma colaborativa estratégias que preservem os objetivos de aprendizagem e garantam a esse estudante condições de participação. Veja só como que essa lógica é importante. O foco nunca está em reduzir a qualidade da formação ou ser assistencialista. O foco está em remover barreiras desnecessárias, porque estudantes diferentes podem demonstrar suas aprendizagens de maneiras diferentes. Ao longo desse processo, algumas atitudes fortalecem uma cultura inclusiva, organizar previamente as atividades, explicar claramente os objetivos da unidade curricular, disponibilizar orientações por escrito, diversificar as estratégias de ensino, oferecer momentos para esclarecimento de dúvidas, utilizar uma comunicação respeitosa e acessível, valorizar a participação sem expor ou constranger os estudantes. Essas práticas beneficiam a todos. E talvez esse seja um dos aspectos mais interessantes da inclusão. Quando planejamos uma UC, um conteúdo, pensando na diversidade, não favorecemos apenas um estudante. Criamos melhores condições de aprendizagens para toda a turma. E aí eu gostaria de concluir este módulo, né, esse momento aqui, retomando uma ideia central. O professor não precisa caminhar sozinho. A inclusão é uma responsabilidade compartilhada com a instituição. O NAP existe justamente para apoiar esse trabalho, para orientar, para dialogar, para construir estratégias para fortalecer as práticas pedagógicas. E para lembrar que ensinar vai muito além da transmissão do conteúdo. Ensinar também é criar condições para que cada estudante encontre possibilidades reais de aprender, de participar e de permanecer na universidade. É justamente essa parceria entre professor e instituição que transforma a inclusão em uma experiência concreta, cotidiana e possível. No próximo momento, vamos analisar algumas situações muito comuns na rotina universitária e refletir juntos sobre quais decisões fortalecem uma prática docente verdadeiramente inclusiva. Ao longo deste módulo, conversamos sobre diversidade, inclusão, equidade, acessibilidade, permanência e sobre o papel do professor na construção de uma universidade mais acolhedora. Mas nós sabemos que a prática docente acontece em situações concretas. Ela acontece no corredor da universidade, no início da aula, na conversa rápida ali depois de uma atividade, naquele e-mail que foi enviado por um estudante, ou naquele momento que percebemos que algo mudou, embora ainda não saibamos exatamente o que. Por isso, gostaria de compartilhar três situações bastante comuns no cotidiano universitário. Enquanto eu apresento cada uma delas, convido vocês a pensar. Se esse estudante estivesse na minha turma, como eu reagiria?
né? Não vai ter uma resposta pronta, uma resposta automática para todas as situações, mas existem princípios que podem orientar nossas decisões. Então, vamos pensar aí na primeira situação. Imagine, né, que ao final de uma aula, um estudante se aproxima de você e ele espera, né, primeiramente ali que os colegas saiam da sala e um pouco hesitante diz: Professora, posso conversar um minuto? Você percebe que ele demonstra algum receio ali, um certo receio. Então ele continua. Eu recebi recentemente um diagnóstico que explica muitas dificuldades que sempre eu tive para aprender. Tenho encontrado bastante dificuldades para acompanhar algumas atividades da UC e gostaria de saber se existe alguma possibilidade de apoio, né? Nesse momento a gente fica ali pensando em várias situações, em respostas imediatas, mas existe algo que vem antes de qualquer solução, que é a escuta. Escutar significa permitir que o estudante fale, significa acolher sua demanda com respeito, sem minimizar ali sua experiência, sem minimizar o sofrimento, sem fazer julgamento, sem pedir que ele prove sua condição naquele momento. Também não é necessário fazer perguntas invasivas sobre sua vida pessoal ou sobre aspectos clínicos. O mais importante é reconhecer que esse estudante teve coragem para compartilhar uma dificuldade. E isso exige confiança. A partir dessa conversa, o professor pode verificar se existem orientações institucionais relacionadas ao caso e dialogar com o NAP e construir junto com a instituição estratégias que favoreçam a participação e a aprendizagem do estudante. Perceba que a inclusão não acontece porque o professor resolve tudo sozinho. Ela acontece porque existe uma rede de apoio trabalhando em conjunto, né? Então, agora vamos lá para a segunda situação. Agora imagine um outro cenário, né? E ainda refletindo se essa fosse uma situação que acontecesse aí na sua sala de aula, como que você reagiria? Uma estudante sempre foi participativa, entregava as atividades, contribuía durante as discussões, mas nas últimas semanas algo mudou. Ela começou a faltar, participava menos, parece cansada, entrega trabalhos incompletos, em alguns momentos demonstra dificuldade para se concentrar. Infelizmente, né, nossa rotina é muito intensa e é muito fácil concluir rapidamente que esse estudante perdeu o interesse pelo conteúdo, pelo curso. Mas será que essa é a única possibilidade? Talvez ela esteja enfrentando alguma dificuldade familiar, um término de um relacionamento, né? Talvez esteja vivendo ali um sofrimento emocional. Talvez tenha começado um tratamento de saúde, talvez esteja sobrecarregada pelo trabalho, né? Ou talvez existam barreiras acadêmicas que ainda não conseguimos perceber. Mas podemos fazer algo extremamente importante, demonstrar que percebemos a sua ausência. Uma conversa breve e respeitosa pode ser suficiente para abrir espaço ao diálogo, né? A gente pode falar com ela. Percebi que você está participando menos das aulas nas últimas semanas. Gostaria de saber como você está, se existe alguma dificuldade relacionada à sua trajetória acadêmica em que possamos ajudá-las, né? E caso a estudante manifeste ali necessidade de apoio, ela poderá ser orientada sobre serviços do NAP, né? Procurar o NAP ali para uma conversa, para entender onde nós poderemos auxiliá-la. Às vezes, o maior impacto que produzimos não está nas respostas que damos, está na disposição para perguntar, porque ninguém gosta de ser invisível. Quando o estudante percebe que foi visto, ele compreende que pertence àquele espaço. E o sentimento de pertencimento é um dos fatores mais importantes para a permanência e para o sucesso acadêmico. Agora vamos para uma terceira e última situação. Vamos imaginar uma outra situação. Uma estudante acompanhada pelo NAP
Procura você antes do início de uma atividade de extensão obrigatória. Ela explica que sua condição de saúde dificulta sua participação em algumas etapas presenciais da atividade. E, ao mesmo tempo, ela deixa claro que deseja cumprir todos os objetivos do conteúdo. Ela não está pedindo para ser dispensada, está perguntando se existe outra forma de participar. Essa situação nos convida a refletir sobre uma ideia muito importante, que inclusão não significa reduzir expectativas, também não significa dispensar um estudante automaticamente de uma atividade, né? É pensar em caminhos diferentes para alcançar os mesmos objetivos de aprendizagem. Talvez algumas etapas possam ser reorganizadas, talvez existam recursos de acessibilidade previstos. Talvez seja possível construir adaptações que preservem o rigor acadêmico e, ao mesmo tempo, eliminem barreiras desnecessárias. É exatamente nesse momento que o diálogo entre professor, estudante, NAP, equipe de extensão se torna fundamental. E a inclusão acontece quando diferentes profissionais trabalham juntos para construir soluções, né? Então, aqui a gente já está caminhando para o final, né, dessa fala, desse momento aqui com o NAP. E aí, depois dessas três situações, talvez você tenha percebido que nenhuma delas exigia resposta pronta, nenhuma dependia exclusivamente do professor, mas todas exigem algo em comum, um olhar atento, uma escuta respeitosa, um acolhimento, né, uma postura acolhedora. E a compreensão de que ensinar também significa reconhecer quando precisamos caminhar em parceria. Gostaria de concluir essa nossa conversa retomando uma pergunta feita lá no início deste módulo, né? Quem são os estudantes que estão chegando na nossa sala de aula? Hoje talvez possamos responder de outra forma, não chega apenas estudantes, chegam pessoas, pessoas com histórias, com talentos, com desafio, com sonhos, com diferentes formas de aprender e de participar da vida universitária. Nossa missão como professores não é eliminar todas as dificuldades que eles encontrarão, também não é ter resposta para todas as situações. Nossa missão é construir experiências de aprendizagem em que cada estudante tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial com dignidade, respeito e pertencimento. Gostaria de compartilhar uma reflexão que eu considero muito significativa. Nenhum professor consegue transformar sozinho toda a realidade de um estudante, mas todo professor pode evitar ser uma barreira em seu caminho. E isso já faz uma enorme diferença. Quando acolhemos antes de julgar, quando perguntamos antes de concluir, quando escutamos antes de responder, quando buscamos apoio em vez de carregar tudo sozinhos, estamos fortalecendo uma cultura institucional verdadeiramente inclusiva e é exatamente para isso que o NAP existe, para caminhar juntinho aí ao lado dos nossos professores. Eu agradeço, né, esse momento, falo aqui em nome da Vice-Presidência de Inclusão, de Aprendizagem e de Bem-Estar. Um abraço aí a todos e todas.